para este último dia. É, Vou começar falando um pouco, então, do porquê esse tema, né, e de onde surgiu isso, assim, um pouquinho antes de falar da apresentação propriamente dita. Fui eu que sugeri o tema, a princípio, o grupo meio que comprou a ideia e também meio que se interessou, mas o meu interesse veio principalmente por conta de achar que esse é o calo da teoria do Reich, assim, né? Quando você escuta falar de Reich, as pessoas já vêm com essa coisa, né? Ah, aquele cara meio viajado, daquelas energias lá, aquele cara que queria fazer nuvem, que queria criar umas coisas e tal. E aí eu ficava nessa, assim, né? Nossa, mas a teoria dele parece fazer tanto sentido com tanta coisa. Será que ele era tão maluco assim mesmo? Será que no fim da teoria a coisa fica meio viajada mesmo e tal, né? E aí eu falei, ok, vamos estudar orgônio então, vamos, né, vamos nessa. E aí a gente teve esse grupo maravilhoso, que foi incrível compartilhar com elas isso. E, enfim, a gente utilizou esse livro aqui, né? Não, acho que não é um livro tão conhecido assim, mas que é Reich e Ergonomia, do Ola Hackens, que é um cara que estudou com o Reich e, e teve também as teorias dele, assim, depois, né? Mas ele estudou com o Reich nessa época, principalmente da ergonomia, chegou a visitar a espécie de fazenda laboratório que o Reich criou no fim da carreira dele, enfim. E é isso. Não vou me utilizar de slides, vai ser mais uma conversa, porque como eu vou falar de física, fiquei com medo de assustar as pessoas com fórmulas e coisas muito. É uma conversa, estamos aqui para falar desses conceitos malucos enfim. E a ideia do meu trabalho é isso, né? Eu tentei aproximar tudo isso que o Reich estava estudando e tudo isso que o Reich estava se propondo a entender com o que a gente tem em consciência ocidental hoje, né? Porque, como as meninas do grupo de ontem falaram um pouco, tem aproximações entre a energia aqui, o prana e todas essas coisas mais orientais. Inclusive, nesse livro, o Ola Hawkins chega a falar disso também. Mas a minha tentativa foi de pegar esses conceitos e esses experimentos, principalmente, que o Reich fez, enfim, e tentar aproximar do que a gente tem como ciência aqui no Ocidente, enquanto física aqui no Ocidente. Vale fazer a ressalva e dizer que eu sou uma psicóloga de formação, uma física não vou dizer que paixão, que também não é a grande paixão da minha vida, mas de interesse, assim, né? Eu sou uma grande curiosa, então o que eu sei de física é por estudo próprio e por curiosidade. Não tenho nenhuma formação nesse sentido, então até por isso a ideia de ser uma conversa, né? Não ser uma grande aula sobre, ou enfim. E também, né, não vamos utilizar então de slides, vamos utilizar de alguns materiais questionáveis também, como elastiquinhos de dinheiro, mais para frente, e bolinhas de pato. Logo mais vocês vão entender o que isso significa dentro da teoria. Então vamos lá. O que é esse dito desse orgônio aí, enfim? Basicamente, o orgônio é uma energia, uma forma de energia primordial. Então, é uma energia que existia antes de tudo e que permeia tudo hoje em dia. Então, ela é a primeira coisa que existia antes de tudo e que existe até hoje, mas de outra maneira permeando tudo isso. O que é energia para a física? Qual é o conceito de energia para a física? É a capacidade de transferir e transformar energia. O que acontece? Os conceitos dentro da física, eles são esquisitos, a maioria dos conceitos, porque eles muitas vezes são redundantes e porque eles são pensados para fazer sentido dentro das fórmulas. A física ela é muito menos explicativa do que a gente imagina. Assim. Ela cria uma fórmula e ela justifica a fórmula, e se a justificativa da fórmula for a própria fórmula, para eles está tudo bem. E o que acontece com a energia é um pouco isso. Então, a energia é a capacidade de transformar energia, que basicamente é o que eles chamam de trabalho, né? A capacidade de executar trabalho. E trabalho é transformar energia. Fica um conceito redundante. Então, vamos mais adiante com esses conceitos aí. Então, o que a gente poderia pensar como sendo, então, essa energia primordial que permeia tudo? Tem um outro conceito dentro da física, que é o éter, que seria uma substância ou algo, que poderia ser uma energia, que permearia tudo no universo. A teoria do éter, hoje em dia, ela não é utilizada, mas ela não foi descartada. O que acontece é que é isso. Dentro da física, eles estudam conceitos que interfiram dentro de fórmulas. Então, o éter é uma coisa que não influencia em nenhuma fórmula até hoje. Não influencia na teoria da gravidade, não influencia, enfim. Então, eles não estudam. Mas
eles não descartaram a teoria. Então, não é como se em algum momento eles tivessem chego em alguma forma, alguma coisa que dissesse, não, isso aqui não existe ou não pode existir. Eles só não se debruçam para estudar sobre isso. E aí, a gente tem uma conferência do Einstein, 1920, sobre o éter e a teoria da gravidade, em que ele fala finalmente sobre o éter, mais para o fim da carreira dele, e ele fala exatamente isso. Ele fala, olha, a gente não vai utilizar o éter, o conceito de éter, porque isso não influencia em nada do que a gente está estudando, isso não influencia na gravidade, isso não influencia, enfim. Mas se a gente for pensar na existência de um éter, na existência de alguma coisa que existe e permeia tudo, a gente pode falar sobre o espaço-tempo, que é a grande descoberta do Einstein, né? Essa teoria da gravidade baseada no espaço-tempo. Então, que ele vai falar o que é que permeia tudo, que está em tudo no universo, enfim, é o espaço-tempo. Isso nos leva para a teoria da gravidade, do Einstein. E eu já falo sobre o que isso tem a ver com orgulho. Então, assim, não sei o quanto de física vocês lembram do colégio, enfim, mas lembrando a teoria da gravidade, o que acontece é, a gente tinha a teoria do Newton, um paradigma do Newton, que era de que isso era uma força de que as coisas se atraíam. Aí veio Einstein e reformulou tudo isso. Então, o que se considera como gravidade hoje em dia na física já não é a gravidade newtoniana, é a gravidade do Einstein. E a gravidade do Einstein, basicamente, é que as coisas não se atraem, não é uma força que puxa uma coisa para outra. Uma coisa com uma grande massa deformaria o espaço-tempo e, por essa deformação, faria com que as coisas ficassem orbitando em volta dele. Aqui entra nosso patinho. Então, a gente tem uma bolinha de patinho, que é maior do que uma outra bolinha qualquer, um planetinho aqui. E aí, o que a gente tem é que o espaço-tempo seria uma coisa reta. Quando a gente coloca uma coisa de grande massa, esse espaço-tempo deformaria. E aí, essa bolinha menor e coisas menores ficariam orbitando porque esse espaço-tempo deformou em volta desse objeto de grande massa. Quanto maior a massa, mais deforma o espaço-tempo. É por isso que a gente orbita em volta do Sol e não o contrário, porque o Sol tem muito mais massa do que a Terra. Então, o Sol deforma o espaço que a gente está e a Terra fica girando em volta do Sol e não consegue sair desse girar em torno do Sol porque esse espaço-tempo está deformado. E aí que entra essa questão. Né? Então, o espaço-tempo seria essa coisa que está em volta de tudo no universo e que é deformável. Qual é a ponte disso com o orgônio? O que isso tem a ver com o orgônio? Dentro das características que o Reich descobriu do orgônio, e que o Lahak nos diz para a gente nesse livro, enfim, ele diz que o orgônio é uma das únicas coisas, se não a única coisa no universo, que tem a entropia negativa. O que é entropia negativa? Basicamente, a tendência das coisas no universo é se expandir eternamente. Porque o universo está aí, ele teria um espaço infinito e as coisas estariam se expandindo, os gases estariam se expandindo, estaria tudo se expandindo. Então, por que a gente tem conglomerados de massa? Por exemplo, constelações ou coisas que se unem em vez de se expandir. E coisas que se unem e ficam ali ao invés de se expandir. Por que a gente não está indo para longe do Sol? Porque a gente continua orbitando o Sol. Porque existe a gravidade. Então, quando o Reich diz que a orgônio tem entropia negativa, a única coisa que tem entropia negativa no universo é a gravidade. E, não curiosamente, é a gravidade que deforma o espaço-tempo, que seria o que o Einstein chama de éter, que seria o que permearia o universo inteiro. Então, neste ponto, temos que o orgônio seria, basicamente, o espaço-tempo e a forma como ele se deforma para fazer com que as coisas se unam. E aí, essa coisa da orgônio ter essa entropia negativa, eu já acho muito curioso, porque a gente está falando justamente de pulsação, de contração e expansão. Se o universo só expandisse, se só tivesse, tudo fosse realmente uma entropia infinita, as coisas não se contrariam e expandiriam universalmente, digamos assim. Aí, outra coisa que a gente pode falar ainda disso da gravidade, que tem a ver com o orgônio, enfim, são as ondas gravitacionais. Então, outra coisa importante disso do espaço-tempo é porque é através disso que o universo inteiro se comunica, de alguma maneira. Então, o que acontece? Se um pedaço do Sol, nesse exato momento, fosse perdido, fosse roubado por alienígenas, acontecesse alguma coisa que a massa do Sol se perdesse. Um pedaço da massa do Sol. O que ia acontecer? Ele ia ficar com menos massa. Se ele tiver menos massa, ele atrai menos as coisas que estão em volta dele. Então, a Terra estaria aqui, por exemplo, o Sol aqui, ele perderia massa, a Terra iria um pouco para mais longe. Consequentemente, tudo, na verdade, iria para um pouco mais longe, porque ele atrairia menos, ele deformaria menos o tempo, e isso iria para um pouco mais longe. Como que essa informação chega até a Terra? Através de ondas
que caminham para esse espaço-tempo. Então, essas ondas iriam passando por esse grande tecido invisível e chegaria na Terra a ponto da Terra ir para mais longe. Então, o universo inteiro está se comunicando o tempo inteiro através disso. Né? Ele deforma isso, isso causa ondas nesse espaço-tempo, e é através disso que o universo vai se moldando e se movendo. Que é uma forma de comunicação entre todas as partes do universo, digamos assim. Outra onda que a gente tem, que existe desde que o universo é o universo, e que o Ola Hawkins diz que o Reich já estudava e chegou à conclusão de que isso era uma das manifestações do orgônio, é o que a gente chama na física de radiação cósmica universal. O que é isso? A radiação cósmica universal, basicamente, ela explica o porquê que o mundo, porquê que o universo veio do Big Bang. Porque ela é uma radiação que ela existe na mesma frequência e em todos os pontos do universo, de todas as formas. Então, para a direita, para a esquerda, para cima, qualquer lugar que você colocar um medidor disso, ela vai existir na mesma frequência e do mesmo jeito. E isso basicamente significa que há bilhões, trilhões, enfim, de anos atrás, isso tudo tem que ter vindo de um mesmo ponto do universo. Não tem como ter vindo de outros pontos. Então, basicamente, é por isso que o universo em algum momento foi um ponto só, foi uma coisa única. Porque para isso estar no universo que está hoje em dia, isso tem que ter vindo de um único lugar em algum momento. Então, em algum momento, tudo isso era um ponto só. E aí, essa radiação cósmica é uma forma de energia. E é por isso que a gente tem que esse ponto único, que é o Big Bang, que é o início, né, antes da explosão do Big Bang, é um ponto com muita energia. Então, não tinha massa, não tinha nada. Tinha só energia. O início do que a gente conhece como universo é energia. E isso já é genial, pela questão da orgônia ser uma energia primordial e que o universo veio de algo que é uma energia para a física, né? E outra coisa que é importante falar disso, dessa radiação cósmica de fundo, é que é aí que tá. Então, tudo no início era um ponto com muita energia. E aí era tanta energia que dentro da física eles chamam de fótons. Então, tudo era esse monte de fótons. Que os átomos, os elétrons e os prótons não conseguiam se ligar. De tanta energia que existia no universo, e magnetismo, e etc., esses átomos e prótons não conseguiam se ligar. Então, a gente não tinha átomos, consequentemente, a gente não tinha matéria. Só foi possível existir matéria, o que a gente conhece como agente hoje, porque em algum momento isso explodiu, e aí essas ondas e esses fótons de energia, e essa radiação cósmica de fundo, foi se expandindo no universo, e como o espaço-tempo também se expande, que é esse tecido universal, essas ondas, que eram muito curtas e de alta frequência, foram se alongando. Então, hoje em dia, quando a gente capta essa radiação cósmica de fundo, ela é uma onda longa e com pouquíssimo tempo, porque isso foi se alongando ao longo do tempo. Isso foi o que permitiu com que os prótons se ligassem e que formassem os átomos, e de átomos surgissem os gases, dos gases, e assim foi indo, e aí hoje em dia a gente tem matéria. Deixa eu não me perder aqui, senão eu vou longe. Isso nos leva a um outro conceito, para daí eu juntar tudo isso e fazer algum sentido. Isso nos leva a uma outra questão que é, hoje em dia, a gente tem na física uma teoria que se chama de teoria das cordas. Ela é uma teoria porque ela não é comprovada. O que acontece na física também? Eles propõem coisas que fazem sentido teoricamente. Então, eles propõem várias equações e aquelas coisas, tudo cheio de número e elevado ao quadrado e as coisas tudo. E aí, eles falam, tá comprovado, faz sentido dentro dessa forma. Mas e aí, a gente consegue olhar para isso? Tem um microscópio que a gente bota ali e vê? Não. Então, o que acontece? A teoria das cordas, ela tá nesse momento, ela já foi comprovada, ela faz sentido dentro de todas as teorias, mas ainda não se viu isso na prática. O Ola Hawkins cita no livro, e isso é genial, que nessa época eles estavam descobrindo o átomo ainda, né? Quando o Reich estava ali. E esse que é o lance, né? O Reich era genial, que é isso? Os caras estavam descobrindo o átomo e já estavam falando da teoria das cordas, assim, milênios antes, enfim. Nessa época, eles estavam especulando o átomo. Então, também, já tinham todas as fórmulas e as coisas. Falavam, cara, deve ser meio isso. Deve ter, tipo, um elétron, uma coisa meio negativa. Aí um próton, isso junta, vira um átomo e tal, não sei o quê. Mas eles não conseguiam ver. Aí, depois do Hawkins e do Reich e dessa época toda, hoje em dia você já se tem provas do átomo. Você tem fotos disso, né?
Não sei exatamente qual é o aparelho que eles usam, mas é tipo uma espécie de um hipermicroscópio muito foda que tira foto desses átomos. Então a gente tem comprovado, eles imaginavam que era isso e hoje em dia se comprovou. A teoria das cordas está nesse momento. Se imagina que é isso, todas as teorias dizem que é isso, mas ainda não se chegou num aparelho que consiga ir tão fundo a ponto de ver isso. O que é essa teoria das cordas, afinal? Basicamente, a gente foi dando tanto zoom nas coisas que a gente chegou no átomo. Depois que a gente chegou no átomo, a gente chegou no elétron e no próton. Depois que a gente chegou no elétron e no próton, a gente chegou numa coisa que recebe vários nomes, dependendo também das características, mas que são os quarks. E o que são esses quarks? Se a gente conseguisse dar zoom nesses quarks, a teoria das cordas diz que tudo seria formado de filamentos de energia. Então, basicamente, tudo seria energia. E aí a gente vem com o nosso plastiquinho de dinheiro aqui. Então, basicamente, tudo seria um filamento de energia que vibra em diversas direções, de várias formas. A forma como esse filamento vibra, se ele é mais assim, se ele é mais assim, se ele é, enfim, é o que diz da característica desse elemento. Então, dependendo de como isso vibraria de uma forma que faria com que tivesse certas propriedades, que faria com que se formasse certos tipos de átomos, que faria com que se formasse certos tipos de matéria. Tudo isso vindo da forma como um filamento de energia vibra. E aí o ponto é energia, e isso se formou a partir daquilo lá do início, que foi o Big Bang, daquele tipo de energia. Então, isso nada mais é, e lembrando que o conceito de energia é uma energia que se transforma em outra energia. Então, basicamente, tudo isso, para o Ola Hawkins e para o Reich, enfim, seriam formas da manifestação do orgone ao longo, desde lá do início do Big Bang, até o que a gente tem hoje em dia como matéria, como energia, como, enfim. E aí, isso nos leva ao fato de que o Ola Hawkins, ele é muito enfático em uma parte do livro de dizer que eles estavam tão certos que o Reich estava muito certo nessas coisas, e de fato estava, de que a grande revolução da teoria do Reich não seria na física. Ele fala muito isso, ele fala assim, isso, ele vai ser muito, ele vai revolucionar a psicologia, ele vai, porque isso aqui é tão óbvio, tão dado, já tá tão, isso aqui vai ser comprovado com certeza. E de fato, quando a gente aproxima, você olha e fala, realmente não está muito longe do que já se falava e do que se fala hoje em dia na física. E aí, depois dessa viajação toda, né, falando de universo, de Big Bang, de teoria das cordas, enfim, como que tudo isso se une e como que isso afeta a nossa vida. O ponto é, inicialmente, nessa apresentação, por isso que ela se chama Ciências Naturais e Ergonomia, eu ia falar de biologia também. Mas como vocês podem perceber, meu tempo está acabando. Eu precisaria de mais 20 minutos para falar de biologia. Então, aproximando tudo isso de como isso de fato afeta a nossa vida, eu tenho 2 pontos. Um existiria uma forma de se influenciar, e daí, como a gente falou um pouco ontem, esse nível energético do corpo, esse nível de orgone muito primitiva, de alguma maneira, que ainda existiria nessas cordas que formam tudo, que formam células, que formam o que a gente é. E aí eu acho que estaria uma influência dessas coisas mais tipo caixa orgânica, que as meninas vão falar mais pra frente, enfim. Mas estaria mais dentro desse âmbito de influência, de magnetismo, de algo aí. Bom, por favor, pode começar. E outro ponto seria a ponte com a biologia, que daí eu não vou poder fazer por tempo. Mas o Reich também teve estudos, além da física, muito na biologia. Então ele descobriu uma coisa que ele chamava de biônio, que eram bolhas, para usar um termo assim, eu ia falar conglomerados, enfim, bolhas de energia que se uniam, e a partir disso, dentro de uma conserva de água lá, e dentro disso virava um protozoário, meio que do nada, assim mesmo. E daí esse que era o ponto dele, era uma energia capaz de se transformar em vida. Então, assim, dentro disso tudo a gente tem isso, né? Eu vim meio que tentando esmiuçar um pouco os conceitos e a história do Big Bang para hoje em dia, mas o ponto é que o universo foi se expandindo, as coisas foram esfriando. Conforme as coisas foram esfriando, foi possível que surgissem massa e matéria. A partir disso, pode surgir células, puderam, né, começar essa parte mais biológica da coisa.
E quando a gente fala de corpo biológico hoje em dia ainda, e células e essas coisas, a gente está falando, a célula nada mais é do que uma maquininha de converter energia. Ela pega oxigênio, que é a respiração, ela pega elementos alimentares, né, da nossa comida, e ela pega sol, né, vitamina D, enfim, junta tudo isso e forma energia e manda pra gente. Então, a célula nada mais é do que uma fabriquinha de energia, que, né, muito primitiva e que vem desse início todo de como isso se constituiu. Então, eu acho que também existiria uma vertente de influência nessa energia orgânica através tanto de, aí sim, de exercícios respiratórios, ou de alimentação, ou de exposição ao sol, ou de, como os meninos vão falar, também um pouco de umidade, atmosfera, e coisas nesse sentido. E é basicamente isso. Vou me ater aqui. Depois a gente abre para discussão e dá para ir longe nesse assunto, com certeza.